sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver diodo Zener como fonte, parte 2, o come corrente. Vamos continuar o nosso estudo sobre Zener como fonte de tensão. Se você não viu a primeira parte, dê uma olhadinha no link na descrição desse tutorial. Vamos lá? Vou continuar o estudo do diodo Zener pelo circuito da figura. O que será que esse circuito tem de diferente? Vou resolver esse circuito e comparar com o circuito do primeiro desafio. Determinar as medições no circuito da figura 2, sabendo que a potência do Zener é de meio watt. A única diferença nesse circuito é que a resistência de carga diminuiu em relação às missões anteriores. Se a resistência de carga diminuiu, o que vai acontecer? Isso mesmo! A corrente na carga vai aumentar. E agora, será que o Zener vai explodir? Vou analisar o circuito para ver isso. Qual é o primeiro passo? Ver o sentido da corrente no Zener. Isso mesmo! Analisar o sentido da corrente. Sim, a corrente está passando no sentido contrário da seta. Então o diodo Zener está operando como Zener. Boa resposta! Mas ainda não dá para dizer. O que está faltando? Testar a transição. Isso mesmo! Lembram como testar o diodo na transição? Se você não lembra, dê uma olhadinha no tutorial da aula passada. Como faz esse teste mesmo? Simples! Substitua o Zener no circuito por um circuito aberto. Então analise o circuito e faça a pergunta mágica. Será que a tensão no diodo Zener aberto é maior do que a tensão Zener? Olhe o circuito da figura. Vou aplicar o teste da transição no diodo Zener. Já sei que a corrente está passando no sentido Zener. Agora é só analisar a tensão sobre o diodo Zener, que nesse circuito é igual à tensão na resistência de carga. Note que o circuito ficou bem mais simples sem o diodo Zener. Qual a regra eu vou usar para determinar a tensão na carga? O divisor de tensão. Isso mesmo! A tensão na carga é igual a 12 volts vezes 100 ohm dividido por 280 ohm, a soma das resistências. Então a tensão na carga é igual a 4,29 volts. A tensão no diodo Zener aberto é igual à tensão na carga, 4,29 volts. Agora o teste da transição. A tensão no diodo Zener aberto é maior do que a tensão Zener? Não! A tensão é menor do que a tensão Zener. Então, o diodo Zener está cortado. A tensão gerada pelo circuito não é suficiente para ativar o diodo Zener. A corrente no ramo do Zener é zero. Se o Zener está aberto, então a solução do circuito já é a solução da análise da transição. A tensão na carga é 4,29 volts, calculada há pouco. Qual a corrente na carga? A corrente na carga é igual a 4,29 volts dividido por 100 ohm. Isso dá 0,0429 amperes. Essa é a corrente nesse circuito. A corrente na carga e na resistência R1 é a mesma, 42,9 miliamperes. Fica mais fácil quando o diodo está cortado, não é mesmo? Tensão no Zener menor pode, maior é que não pode. Como o Zener não está conduzindo, a corrente no Zener é zero. Agora, ficou fácil calcular a tensão na resistência R1. A forma mais simples é usando a lei das malhas simplificada na malha da figura. Está sendo gerado 12 volts. Estão sendo consumidos 4,29 volts na carga. Sobrou quanto para a resistência R1? Isso mesmo, 7,71 volts. A tensão na resistência R1 é 7,71 volts. Claro que existem outras maneiras de calcular essa tensão. Você conhece mais alguma? Pronto! Essa é a solução do circuito. Note que a resistência de carga diminuiu tanto que a tensão sobre o diodo Zener caiu abaixo da tensão Zener. Então, o diodo passou a atuar no modo cortado. É como se o Zener não existisse no circuito. Agora sim, embalamos! Vamos a mais uma missão. Sigam meus bons. No circuito da figura, a resistência de carga diminuiu só um pouquinho. Passou para 330 ohm. O que será que vai acontecer agora? Vou analisar o circuito,
vou determinar as correntes no circuito e no final vou comparar com o circuito da primeira missão novamente. Para analisar, vou começar pelo Zener, analisando o sentido da corrente. O sentido da corrente está dizendo que o Zener pode estar operando como Zener. Sim, eu disse pode porque falta testar a transição. Então vamos testar o Zener na transição. Primeiro vou abrir o diodo Zener. Depois calculo a tensão sobre o diodo Zener aberto. Como calcular? É só calcular a tensão na resistência de carga. Ela está em paralelo com o diodo Zener aberto. Então, é só usar o divisor de tensão no circuito da figura. Sempre ele, o divisor de tensão. A tensão na carga é igual a 12 volts vezes 330 ohm, dividido por 180 mais 330 ohm. Isso dá 7,76 volts. A tensão na carga e no diodo Zener aberto é 7,76 volts. A tensão na transição é maior do que a tensão Zener. Então, o diodo Zener está operando como o diodo Zener mesmo. Isso é fantástico. Isso é o que todo mundo quer, que o diodo Zener trabalhe como Zener. O restante da análise segue a mesma rotina das missões anteriores. Considerando o diodo Zener como Zener, agora você aprende. A tensão na resistência R1 é determinada usando a lei das malhas simplificada, na malha da figura. Está sendo gerado 12 volts. O Zener está consumindo 6,2 volts. O que sobrou para a resistência R1? Isso mesmo, sobrou 5,8 volts. A tensão na resistência R1 é 5,8 volts. Agora fica fácil calcular a corrente, usando a lei de Ohm simples. A corrente na resistência R1 é igual a 5,8 volts dividido por 180 ohm. Isso dá 32,2 mA. A corrente na resistência R1 é 32,2 mA. A corrente na carga também é muito fácil de calcular. É só usar a lei de Ohm novamente. A corrente na resistência de carga é igual a 6,2 volts, a tensão do Zener, dividido por 330 ohm. Isso dá 0,0188 amperes, que é igual a 18,8 mA. A corrente na resistência de carga é 18,8 mA. Quanto à corrente no Zener, só usar a lei dos nós. Quem lembra? A soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. Vou aplicar no nó da figura. Está entrando 32,2 mA vindo da resistência R1. Está saindo 18,8 mA para a carga. Quanto sobrou para o Zener? Isso mesmo! Está saindo 13,4 mA para o Zener. A corrente no diodo Zener é 13,4 mA. Agora vou comparar a solução do primeiro desafio com a solução do terceiro desafio, para mostrar a mágica que o Zener opera nesse circuito. A solução do primeiro desafio está na figura 1, e a solução desse desafio está na figura 2. Nos dois circuitos, o Zener está funcionando como Zener, e a corrente na resistência R1, que entra no nó, é 32,2 mA. No circuito da missão 1, o Zener absorve 23,1 mA, para que somente 9,1 mA vá para a carga. O Zener come muita corrente da entrada. No circuito da missão 2, a corrente no Zener é menor. A carga consome mais corrente. O Zener fica mais aliviado. Não precisa comer tanta corrente assim. Então, o Zener funciona como um poço de corrente, absorvendo mais ou menos corrente conforme a carga aumente ou diminua. É um verdadeiro come-come de corrente, mantendo tudo sob controle. Você viu nesse tutorial como o diodo Zener pode funcionar como uma fonte de referência muito eficiente, pois ajusta a corrente na carga conforme a carga varie. Conclusão: o Zener é um ótimo estabilizador de tensão. Viva o Zener! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like.
e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!